Isso. Vou dar início à nossa aula, ao nosso aulão. As demais pessoas vão entrando ali à medida da sua disponibilidade. Eu vou orar. Nós começamos essas nossas aulas do Guerra Invisível orando, porque nós queremos que a presença de Deus venha sobre nós. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora. Você também que está assistindo depois, coloque a mão sobre o seu coração e você vai orar comigo. Você vai dizer: Senhor Jesus, o meu coração e a minha mente estão abertos para vivenciar todo o entendimento da verdade da tua palavra para a minha vida. Abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a tua voz, entender o teu espírito. Em nome de Jesus, eu coloco por terra todo sofisma que se levanta contra o conhecimento do Deus vivo. O Deus vivo habita em mim. Por isso eu estou pronto para aprender dele. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar, dando início. Senhor, nós damos início a esse nosso aulão. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles que entraram. Obrigado por aqueles que vão entrar. Eu quero agora que o Senhor desenvolva, que o Senhor libere, que o Senhor liberte todos aqueles que se demonstraram com vontade de aprender da tua palavra, aprender do teu espírito e ainda não conseguiram entrar. Em nome de Jesus, eu impeço o inimigo de trazer confusão, de trazer falta de entendimento. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, toca em cada lar, em cada vida, que seja retirado qualquer mal das internets agora. Em nome de Jesus, eu impeço a transferência do mal. Em nome de Jesus, e libero a transferência do teu Espírito, do poder de Deus sobre cada vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, boa noite a todos. Guerra Invisível, gente. Quando a gente fala sobre o curso Guerra Invisível, sobre o aprendizado do invisível, é exatamente sobre o mundo espiritual. O curso Guerra Invisível, nós vamos falar do mundo espiritual, dos princípios espirituais, das leis que regem o mundo espiritual e que até o próprio Deus obedece, porque foi ele que estabeleceu esses princípios espirituais. Como nós estamos em uma aula, um aulão, então, se você tiver alguma dúvida, você levanta a mãozinha, põe a mãozinha aqui na tela, e assim que eu concluir o raciocínio, concluir a ideia, eu vou estar fazendo o possível para te responder. Ou você pode escrever também no nosso chat aqui do lado, e assim que aparecer ali também para mim, eu estarei lendo e fazendo o possível para responder as dúvidas de vocês. Nós vamos ficar juntos aqui até 8h30 da noite, ok? Nós vamos ficar juntos, espero, né, que a gente desenvolva tudo até 8h30. Tudo é bem difícil, mas a maior parte, eu tenho certeza que uma boa parte nós vamos conseguir desenvolver. Pessoal, então, assim como a Raquel que eu estou vendo aqui, vou falar, normalmente, quando eu dou aula, eu falo para que eu estou vendo. Ela está com papel e caneta, então você aí pegue papel e caneta para você anotar. Pegue a sua Bíblia, nós vamos falar sobre o mundo espiritual, então é interessante você marcar na sua Bíblia, você anotar as referências que eu vou estar passando para vocês, em todos os aspectos. E eu quero abrir com vocês Colossenses 2, do 12 ao 15. Nós vamos viajar um pouco na Bíblia. Nesse curso é isso que nós fazemos. Nós viajamos na Bíblia e para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Colossenses 2, do 12 ao 15. Sobre as águas foi o sepultamento da velha vida de vocês. Ser levantado das águas foi a ressurreição. Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo. Pensem nisso, todos os pecados estão perdoados, a lista toda apagada. A velha ordem da prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humildemente pelas ruas. Eu quero que você possa, de repente, minha tradução está um pouquinho diferente da sua, mas é exatamente isso. Eu quero que você possa entender essa verdade. Vamos lá. O mundo espiritual, gente, ele é real, ele existe. E eu vou contar para vocês como funciona. Nós temos o mundo natural,
que é sobre isso aqui que nós vemos, isso aqui que nós pegamos, que nós palpamos. Temos o segundo céu, que é a parte que nós não vemos. E temos o terceiro céu. Paulo fala do terceiro céu, que ele foi levado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que não tem como nem explicar. O que nós vamos estudar, o que nós vamos trabalhar durante o curso, será exatamente sobre o segundo céu. O segundo céu que reflete no primeiro céu. Por que nós não vamos falar muito especificamente sobre o terceiro céu? Porque o terceiro céu é a morada de Deus. Então, ali é a perfeição, ali está as suas bênçãos, ali está tudo que foi liberado, tudo que foi conquistado na cruz por você. Está exatamente ali, no terceiro céu. A Bíblia diz, e se você tem uma Bíblia de referência, você pode ir anotando aí, porque alguns versículos eu realmente não sei aonde eles estão, só sei se está no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais estão exatamente disponíveis para nós nas regiões celestiais. Então, elas estão disponíveis. Vamos pensar em atmosferas. Aqui está o terceiro céu, aqui está o segundo céu, que é o que nós vamos falar muito sobre o segundo céu, e aqui está o primeiro céu. Então, a bênção para chegar até você, ela sai do terceiro céu, passa pelo segundo céu, e você está no primeiro céu. O segundo céu é exatamente aquele lugar que Daniel, alguém aqui já leu o livro de Daniel, que Daniel fala quando ele se dispõe a orar ao Senhor 3 vezes ao dia, durante um período ele ora 3 vezes ao dia, e o que acontece? O anjo vem até ele e fala, olha, desde quando você começou a sua oração, a resposta veio. A resposta veio, mas ela ficou parada no segundo céu. Ela ficou parada ali. E foi exatamente ali que precisou que o arcanjo Miguel viesse pelejar. Então, o tempo que Daniel ficou orando, às vezes você fala, poxa, eu orei, Deus não ouviu. Na hora que você orou, ele ouviu. Só que existe uma distância entre o terceiro céu e o primeiro céu, onde você está. Toda bagunça, a batalha, a luta, a peleja acontece no segundo céu. Como Daniel continuou orando, como ele continuou orando, as orações dele deram forças aos anjos para vencer no segundo céu e a bênção ser liberada para o primeiro céu. Por isso que às vezes você vai orar uma vez, a resposta não vai vir, você vai ter que orar 2, 3, 4, 5, até liberar, para chegar no primeiro céu, que é onde você está. Boa noite, Domingos, tudo bem? Sem problema pelo atraso. Fica aí com a gente, vai anotando tudo. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam com isso? Eu quero que vocês entendam que quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ele te deu autoridade sobre tudo aquilo que governa no primeiro céu e no segundo céu. Por que eu tenho que falar desse governo do primeiro céu? Eu tenho que falar do governo do primeiro céu porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Gênesis, a gente tem o primeiro pecado, né, a desobediência do homem. Quando o homem desobedeceu, ele pegou toda a autoridade e entregou nas mãos de Satanás. Vamos pensar o seguinte, vem junto aqui comigo. Deus criou tudo que existe, criou a terra, criou ali os animais, os vegetais, o ser humano. Quando ele cria o homem, ele libera uma autoridade sobre a vida do homem. Ele fala assim, ó, crescer e multiplicar, e governai sobre a terra. Na sua tradução deve estar escrito isso, igual a minha. Governai sobre a terra. Sobre tudo que existe na terra. Então, o homem tinha plena autoridade para tirar e colocar. Ele tinha autoridade sobre a natureza, ele tinha autoridade sobre os animais, ele tinha autoridade sobre a própria vida dele, porque Deus deu o livre-arbítrio. Ele tinha autoridade. Mas quando ele peca, ele pega aquela autoridade dada para ele e entrega nas mãos de Satanás. Por isso que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno. Quando Jesus vem, preste atenção nisso, quando Jesus vem como homem e morre, ressuscita, a Bíblia diz que ele vai lá no inferno e toma chaves. E aí ele pega essa autoridade e devolve para a igreja.
Então, você vai ver em Efésios falando que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Então, ou seja, a sua luta não é contra o seu namorado, não é contra o seu marido, não é contra a sua mãe e seu pai, não é contra o mercado, não é contra a situação governamental. A sua luta não é contra o seu corpo, a não ser naquilo que a gente tem que ter domínio sobre ele, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Isso significa que, por causa do pecado, os demônios têm livre acesso. Eles não têm autoridade, mas eles têm livre acesso na terra. A autoridade foi dada a nós, em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós nos assentamos com Cristo, nós somos co-herdeiros. Co-herdeiro junto com eles, detentor de toda a autoridade junto com ele. E aí o que acontece? Acontece que nós nos convertemos a Jesus Cristo e nós achamos que depois de Jesus nos dar autoridade, ele vai vir e resolver os nossos problemas. É isso que a gente acha. Não que ele não possa resolver os nossos problemas, mas ele deixou escrito para nós o seguinte: a sua luta não é contra carne e nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Eu já te dei toda a autoridade contra essas hostes espirituais. Então, o que vai acontecer? Você precisa usar a autoridade que Deus te deu. Quando eu falo para você que a sua luta está no segundo céu, eu estou dizendo para você que o espiritual governa sobre o natural. Então, se o seu espiritual, se você está vivenciando a autoridade, se você está vivenciando o conhecimento da palavra, se você está vivenciando o poder que Deus te deu, o que vai governar sobre a sua vida é a vontade de Deus. É o princípio de Deus para a sua vida. É a cura, é a libertação. Mas se você não está com isso alinhado, se você não tem esse entendimento de vitória, entendimento da batalha, o que acontece? Você simplesmente, por falta de conhecimento, você começa a perecer. A perecer. E a deixar com que o inimigo alcance lugar na sua vida. A Bíblia diz o seguinte, estou até tentando achar que é onde está o versículo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso significa o quê? Que se você está perecendo, não é porque Deus quis que você perecesse. O que é perecer, gente? O que é perecer nessa terra? São as maldições que podem ou não atuar na sua vida. São as dores, são os acidentes desnecessários, são as perdas que você tem, seus problemas psicoemocionais, a derrota que arde na sua vida, a enfermidade, a destruição do seu lar, a separação, a confusão que vive te acompanhando. Você tenta, não consegue. Insiste, e está ali uma amarra. Isso é perecer. E a Bíblia diz que nós só perecemos porque não conhecemos. Não conhecemos o quê? O poder de Deus. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Neste versículo, ele não fala o povo que conhece o seu Deus. Quer ver? Vamos lá, Daniel 11:32. Acha aí Daniel 11:32. Eu quero que você venha junto comigo para você ter entendimento. E anote aí no seu caderninho, no seu planner. Daniel 11:32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas o perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ele não está dizendo
que o povo que conhece o seu Deus, Deus vem e faz proezas. Não é isso. Ele está dizendo que o seu conhecimento de Deus, você conhecer quem Deus é, você sabe quem Deus é? Ah, Deus é meu pai. Não é isso não, gente. Que ele é seu pai, você sabe. Eu também sei que você sabe. Você sabe o que Deus faz ou deixa de fazer? Se eu contar para você uma historinha aqui, você sabe me dizer se é Deus ou se é o diabo? Você consegue entender quando é Deus fazendo? O povo que conhece o seu Deus. Você sabe quando é Deus que fala na sua vida? Você sabe quando uma situação que aconteceu na sua vida, que aconteceu hoje, vamos pensar no agora, que aconteceu hoje, você sabe se foi Deus que fez ou foi o inimigo? Pensa no seu dia de hoje. Pensa no seu dia. Eu gosto desse curso Guerra Invisível de trazer para a sua realidade. É um curso onde nós vamos entendendo Deus na nossa história. E você vai começar a entender que a Bíblia é individualmente para você. Pensa no seu dia de hoje. Coloca aí 3, 4 momentos importantes no seu dia. Todos nós temos 3, 4 momentos importantes. Você fala, poxa vida, isso aqui foi um momento importante. Naquele outro ali que você deu uma parada, que você pensou, que você entendeu um pouco mais, que você se viu desafiado ou desafiada. A gente tem 3 ou 4 momentos. É claro que a gente tem muito mais que isso, mas até para aquele que está alheio a tudo, existe uns 2, 3, 4 momentos durante o seu dia que você fala, uau, eu existo, né? Que você traz o seu momento ali. E aí vamos pensar, então, no seu café da manhã, na hora que você tomou o café da manhã. Aconteceu algo quando você tomou o seu café da manhã? Naquele momento que você estava tomando o seu café da manhã, existiu uma atuação espiritual. Ju, como é que você garante isso? Eu tenho certeza, porque você é corpo, alma e espírito. Em todo momento, o mundo espiritual está acompanhando você. Você é muito mais espiritual do que você imagina. Deixa eu te dar uma certeza disso. Quando você morrer, o que acontece com a carne? É comida pelos vermes, acaba. O que acontece com a sua alma? Não, a alma desaparece. A alma são seus sentimentos, suas emoções, sua capacidade de ter emoções. Desaparece. Na hora que você morre, desaparece. Ok? O que fica é só aquilo que você vai ou viver sofrendo ou viver feliz. Só tem essas duas emoções. Ou sofrimento eterno ou felicidade eterna. Não tem essa chuva hormonal, eu tô sentindo frio e calor, eu tô entendendo alguma coisa. Não tem isso, não. Na hora que você morre, a alma, paf, para de existir. Por isso que, biblicamente falando, os animais, quando eles morrem, acaba ali. Eles foram feitos alma viventes. Eles têm corpo, alma e não têm espírito. Eles não são imagem e semelhança de Deus. Falo com muito carinho, amantes dos animais, tá? Com muito carinho. Corpo, alma e espírito é só para ser humano. Animais são corpo, alma. Morreu, a carne é comida pela terra, né? Chama-se ali de todos os insetos e vermes que aparecem. E a alma para de existir naquele momento. Então, você, ser humano adulto aqui, pertinho de mim, na hora que você morre, a carne deixa de existir. Ela é só uma questão de tempo. Já ouvi dizer que eu não estudei essa parte, mas o cabelo é o último, né? Sei lá, vai saber, né? Mas deixa de existir. A alma é na mesma hora. Seu coração parou, acabou a alma. Né? Não sei que eles vão te ressuscitar ali, mas passou aqueles minutos ali que não tem volta mais, acabou a alma. Quem que fica? O seu espírito. É ele que fica. Entendeu? A Bíblia diz que para nós que estamos em Cristo, o espírito volta para Deus que o deu. Nós voltamos para Deus, aqueles que são de Deus. Então você é muito mais espiritual do que um corpo e uma alma. A única coisa que fica eternamente é o seu espírito.
É só ele. Então, naquele momento, seu café da manhã, o mundo espiritual estava real. Você só não percebeu. Mas ele estava real. Você não estava em oração, de repente não tinha uma macumbinha rolando por ali, mas o mundo espiritual estava real. Naquele momento, seu café da manhã, por que você está no café da manhã? Porque é banal, de repente você tomou seu café da manhã na lanchonete da esquina, correndo, de repente você comeu um pão no carro, né? O biscoitinho ali no carro. Mas naquele momento que você achava que era só você dominando, o mundo espiritual estava ativo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, o tempo todo, os anjos do Senhor agora, ó, se você olhar para o lado, você vê um anjo. Olha para o lado. Olha aí, Raquel, olha para o lado. Vê se você vê o anjo aí. Oh, glória! Então, se você olhar para o lado, Deus abrir sua visão espiritual, você vai ver a batalha espiritual que está acontecendo agora pela sua vida, para que você tenha entendimento, porque o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento liberta. Entendeu? Então, o que acontece, gente? Naquele momento, seu café da manhã, o mundo espiritual estava altamente ativo. Altamente ativo. Você teve sensações no seu espírito que vieram de Deus ou que vieram do demônio. Se naquele momento você começou a pensar em tristeza, derrota e problemas, na amargura, com certeza havia setas de Satanás sendo enviadas para sua mente. E você pegou. A não ser que você tenha falado, opa, não vou pensar sobre isso, não vou pensar sobre isso. Sai em nome de Jesus, encheu sua cabeça daquilo que é bom, agradável, proveitoso e etc. Mas se não, os dardos inflamados. Durante o curso nós vamos aprender sobre a armadura de Deus e como ela funciona. Então, os dardos, para o inimigo mandar dardo, ele não precisa estar do seu lado. Dardo é longe, não tem que estar. Ah, mas você vai falar que o capeta estava dentro da minha casa? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele mandou uma seta na sua cabeça. Se você ficou ali mexendo e se lambuzando no vitimismo, na comiseração, na tristeza, na mágoa, na derrota, o que ficou ministrando na sua cabeça foram as palavras dos demônios. Aí você vai falar, não, era meu, Ju. Você decidiu ficar com esses pensamentos. Você decidiu dar ideias a esses pensamentos, mas a seta veio de fora. Vamos pensar no nosso corpo como uma carcaça para ser preenchida. Ou vence o demônio, ou vence Deus. Nós decidimos para que lado a gente quer ir. Mas o mundo espiritual não palpável, que eu não estou pegando agora, ele funciona o tempo todo. Eu não quero que você fique doido, porque, poxa, eu vou ficar doida agora com esse negócio. Não é sobre ficar doido, gente. Não quero que você fique olhando para o lado vendo capeta, não. Nós estamos aqui exatamente para desmistificar algumas coisas e para te trazer a autoridade que você tem, porque você tem autoridade. Você tem autoridade. Quando você começa a entender, e nós estamos, para quem entrou agora, nós estamos exatamente em Daniel 11:32. Ok? Aproveitar que eu dei a paradinha. Fala, Cristina. Ou é só um ei para mim? Caiu, Cristina. Estamos em Daniel 11:32. O que eu estou dizendo para você? Que agora, aí eu te fiz pensar em um dos momentos do seu dia. Naquele momento, existia influência do espírito maligno ou influência do espírito de Deus. Você decidiu que lado você queria estar. Na hora que alguém te cortou na rua, na hora que uma situação ruim, na hora que você recebeu uma péssima notícia, eu não sei quais foram os 3, 4 momentos do dia aí que você lembrou. Comece a pensar junto comigo. Consegue perceber o mundo espiritual daquele momento? Vamos voltar a nossa mente no nosso dia de hoje, em alguns momentos específicos. E eu quero que você tente ver agora, pelo lado de fora, o mundo espiritual que estava ao seu redor. As sensações. Você sentiu opressão? Você sentiu paz? Você sentiu alegria? Você sentiu derrotismo? Qual a ambiência? Você sentiu que você estava sendo pressionado, pressionada?
Ei, Cris, é a Cris. Você sentiu que você estava sendo pressionado, pressionada? Qual a sensação nesse período do dia que você teve? Aí você conclua se naquele momento o que estava operando ali ao seu redor era o Espírito de Deus? Eram os anjos do Senhor? Era uma atmosfera de batalha? Porque no auge da batalha está a operação das duas forças. No auge da peleja existem as duas forças, que aí você decide se você vai orar, se você vai cantar louvor, se você vai... Qual a ferramenta você vai usar? Durante o curso nós vamos aprender sobre essas ferramentas espirituais. Existem ferramentas, gente. Ferramentas para fazer com que a sua vitória venha mais rápido. Ferramentas para fazer com que você, aplicando, você receba o favor do Senhor. Para que você não viva mais comendo pão que o diabo amassou. Entende? Considerando a vida de maldição, vocês vão ver usar esse termo, comer o pão que o diabo amassou, gente, com os pés, com os dentes, às vezes. Entendendo quem é Deus. Quem é Deus? Lembra que nós lemos o que conhece o seu Deus. Entendendo quem é Deus, você começa a entender que algumas coisas que você está vivendo na sua vida, você não precisa viver. Você está comendo o pão que o diabo amassou. Ao invés de comer o pão dos filhos. Existem dois pães. O pão, o alimento do diabo. Que ele veio roubar, matar e destruir. Ele veio trazer bagunça e confusão. Ele veio trazer doença. Ele veio acabar com a sua vida. Mas também existe o pão dos filhos, que produz vida e vida em abundância. Gente, quando a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza, ele está dizendo que a partir do momento que você começa a conhecer dessa autoridade, começa a conhecer o que é Deus, o que não é Deus, você começa a decidir o que você aceita na sua vida e o que você não aceita na sua vida. Peraí, será que isso aqui que está acontecendo na minha vida agora veio de Deus ou veio do cão? Será que essa área da minha vida sentimental? Será que o que está acontecendo com os meus filhos? Será que o que está acontecendo com os meus pais, que está me atingindo dessa maneira? Será que o que está acontecendo no meu trabalho, isso veio de Deus ou veio do cão? Veio do inimigo. Quando você conhece o seu Deus, você começa a usar de autoridade. Aí você fala assim, olha, não, peraí, isso aqui não parece com Deus, não. Eu gosto de falar desse detalhe, porque quando eu tive a grande crise, e quando meu marido estava dentro da nossa grande crise, teve o câncer do meu marido. E aí, quando ele volta para casa com câncer, assim, em fase terminal, ele vira e fala assim, Deus está me punindo. Deus está me punindo e eu mereço a punição. O meu fim é isso que eu mereço. Eu tenho que morrer mesmo. E Deus está me punindo e eu mereço a punição. E eu olhei para ele e falei assim, aqui, Deus tem muito mais coisa para fazer do que ficar te punindo por aí. Ele tem muito mais coisa para fazer. Então, isso que você está vivenciando não tem a ver com Deus, tem a ver com o diabo e com a sua carne. Para de pensar que é isso que Deus quer para você. Deus tem muito mais coisa para fazer do que ficar aí mandando raio na cabeça dos outros. Mesmo porque a Bíblia diz que, nesse momento, Deus não está aqui para julgar. Jesus diz isso, eu não vim julgar. Eu não vim fazer isso. Ele não está aqui para julgar. Vai chegar o dia do julgamento. Mas não é agora. Não é agora. Talvez, se eu não tivesse entendimento das Escrituras, até mesmo pelo que eu passei, para quem conhece a grande crise, eu diria, é verdade. Você está tendo nada mais, nada menos que você semeou, você está colhendo. E é isso mesmo. Se eu não tivesse o entendimento das Escrituras. E aí eu virei para ele e falei, olha, isso não tem a ver com Deus, não, isso tem a ver com o capeta. Vamos mandar o capeta embora? Vamos fazer isso? Vamos mandar o capeta embora? E aí foi quando eu chamei ele para quebra de maldição. Eu falei, vamos fazer quebra de maldição. Vamos mandar o capeta embora. Assim que saiu mal, gente, a gente começou uma batalha espiritual bem poltergeist, assim, de vulto, de barulho, de tanto de coisa, assim, bem poltergeist mesmo. No caso dele, não significa que é o caso de todas as pessoas. Mas, quando o inimigo saiu, o que é que sobrou? O poder de Deus, a saúde,
o corpo dele foi restaurado, o corpo dele passou a produzir cura. Entendeu? Mas isso só aconteceu por quê? Porque eu conheço a Deus. Senão eu diria, não, isso aí é o que Deus quer para você. Agora eu falo com você, quanta gente está doente sem ter que estar doente? Já parou para pensar nisso? Quanta gente está pobre sem ter que estar pobre? Agora eu vou ser mais ousada ainda. Quantas pessoas já morreram sem ter que morrer? Você já ouviu falar? Ah, o fulano morreu, foi Deus que levou. Já ouviu falar isso? Você já deve ter ido a algum velório que falaram isso. Você já deve ter perdido alguém, talvez, e você mesmo disse. Ah, foi vontade de Deus, né? Aí usa o versículo, pega e fala assim, porque não cai uma folha da árvore, um cabelo da cabeça, sem que Deus permita. Permissão não significa vontade. Permissão não significa vontade. Anota aí, permissão, diferente, com um sinal de diferente, que é aquele 2 assim, pauzinho e um cruzadinho, diferente de vontade. Qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos, que o reino de Deus seja estabelecido, que a cura aconteça, e de por todo mundo, pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, cura, restauração, libertação. Água amarga se tornando doce, água saindo da rocha, maná caindo do céu, fogo na sarça ardente, coluna de fogo, a nuvem de glória. Essa é a vontade de Deus. Vontade. Agora, o que Deus deixa? O que Deus deixa acontecer? Aí você vai falar, mas se Deus está deixando, ele está sendo mal. Não. Existem os princípios espirituais que ele mesmo obedece. Princípios espirituais que ele mesmo obedece. Você sabia que a Etiópia, sabe a Etiópia? Você já foi lá? Eu nunca fui, mas já ouvi falar da Etiópia. Conhece a Etiópia, lá na África? Onde tem aqueles menininhos, todos assim, barrigudinhos, de vermes, magricelinhos, esperando, aí a gente vê aqueles vídeos bem impactantes, né? Esperando aquele animal, o urubu tá ali esperando para comer a carne. Você sabia que esse país já foi uma nação abundantemente próspera? A Bíblia diz que a rainha de Sabá, aquela que foi lá visitar Salomão, ela era a rainha de Sabá, que estava na Etiópia. E ela leva para Salomão riquezas e ouros e etc. A Bíblia diz que no tempo de Jesus ali, o Filipe batiza um eunuco da Etiópia. A Etiópia era um país abundante. E o que aconteceu? Princípios espirituais quebrados. Princípios espirituais quebrados fizeram da Etiópia o país que é hoje, que nós vemos hoje. Estou citando a Etiópia porque te comove. Agora pensa o nosso Nordeste brasileiro, pensa o seu primo, pensa algumas situações dentro da sua casa, pensa algumas maldições hereditárias, algumas enfermidades hereditárias, pensa em coisas ruins. Aí você vai falar, não, foi Deus que trouxe para minha vida. Uma coisa é permissão e outra coisa é vontade. Eu estou te chamando para sair da permissão e entrar na vontade. Você tem que sair da permissão e vir para a vontade de Deus para sua vida. Permissão é aquilo que ele deixa. E por que ele deixou? Porque você decidiu e ele não te obriga. Por que ele deixou? Porque alguém decidiu no seu lugar. Aí a gente fala das maldições familiares. Nós vamos conversar sobre isso durante esses 4 meses. Por que ele permitiu? Porque ele colocou a Bíblia na sua cara e você não leu. Porque ele levantou pessoas para falar com você e você não obedeceu. Porque ele te chamou de madrugada para orar. Algum de vocês aqui, que bom, né? Eu vou entender que está todo mundo muito bem envolvido no que eu estou falando. Algum de vocês aqui já foi acordado de madrugada para orar?
Beleza, os 2 aqui que eu estou vendo falaram que sim, espero que os demais também, que já tenham tido essa experiência. Agora, obrigada, Adriana. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, só responde quem quiser. O Senhor já aconteceu algum momento que o Senhor te chamou de madrugada para orar e você falou assim, ai, Deus, já oro, e virou para o outro lado e dormiu de novo? Obrigada pela sinceridade. Isso também já aconteceu comigo, gente. Só que Deus é tão fiel que ele pegou e me deu a cutucada e falou, vai orar, mulher. E aí eu fiquei com sono e falei, ai, tá bom, Jesus, vamos lá. Aí naquela hora que o Senhor está chamando você de madrugada para orar, ele não te contou do que Satanás estava armando para o dia seguinte. Você entendeu? Talvez pela sua vida, talvez pelo seu filho, talvez pelo seu marido, talvez pela sua mãe, talvez por mim, que você nem conhecia. E era para você ter orado. Porque você é igreja. A Bíblia diz o seguinte, levantai as mãos santas em todos os lugares. Nós, enquanto igreja de Cristo, somos responsáveis por aquilo que acontece no mundo. A Bíblia diz que toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Tudo está esperando eu e você, ó, despertar. Abrir nossos olhos, conhecer o nosso Deus, nos tornar forte, fazer proeza. Então o Senhor te acordou de madrugada. E aí, como você é aquele crente fervoroso, você falou, amém, Jesus! Você jogou a coberta para o lado e começou a guerrear, expulsar e tal. Mas se você não chegou nesse nível, você virou para o outro lado e falou, ai, amanhã cedo eu oro, Jesus. Me canta ali na nana, mas não me manda levantar agora, não. Principalmente quando faz frio, né? Eu lembro quando eu morei na Itália, aquele frio. Aí Jesus acorda para orar, você está de brincadeira, né, Jesus? Você está de brincadeira, que você quer que eu ore nessa hora. Mas aí você precisa, porque se o Espírito está te chamando, existe alguma coisa. Existe alguma coisa. Às vezes você está com um sintoma mentiroso no seu corpo. E eu sempre falo o seguinte, gente, se Deus está mostrando, é porque ele quer sarar. Não é para você enfiar a cabeça igual avestruz na terra e pôr a bunda para cima e ficar lamentando, não. É porque Deus quer sarar. Aí, de repente, Deus te mostra uma situação com o seu marido, você já cai para cima brigando. É para orar. É para orar. É para expulsar, é para guerrear. De repente, aconteceu uma confusão no seu trabalho, ao invés de você ficar com medo de ser mandado embora, de ser demitido, você precisa orar. Ou é sobre os seus negócios. Lembra, gente, eu acho que eu poderia ficar aqui a 1h30 de aula só desse versículo. Só desse versículo, a gente já falou de outros versículos. Então, eu conhecer o meu Deus não é só sobre ler Bíblia. É sobre ler Bíblia e entender aquilo que eu estou lendo. Discernir aquilo que eu estou lendo. Não é pegar um versículo e fazer dele a minha base de fé, não. Eu tenho que pegar a Bíblia inteira e fazer a minha base de fé. Uma pergunta aqui do Domingos. Pessoas que saiam dessa região de maldição, se a maldição acompanha a pessoa quando ela sai da região geográfica. Isso? Tá. No curso, nós vamos falar sobre espíritos territoriais. Mas o que acontece? Só para esclarecer a pergunta do Domingos. Existem algumas maldições que estão ligadas ao local. Aquela pessoa que estava ali vivenciando aquela maldição porque estava no local, ela sai daquele local. Quando ela sai daquele local, precisa ser feito 2 coisas. Tem que ser renunciado aquelas maldições e tem que ser apagado os caminhos espirituais. Por quê? Aqueles demônios territoriais, eles só têm autoridade em cima de cada território. Só que, como talvez a pessoa tenha dado legalidade para eles operarem, porque só o demônio só age se tiver legalidade, como talvez ela tenha dado legalidade, o demônio começa a conhecer o caminho que leva, sai desse lugar que ela estava até a pessoa. Então, eles conhecem o caminho espiritual. E aí, o que acontece? Ele não vai lá e fica morando com a pessoa, não, porque ele é territorial. O território dele é outro. Mas ele tem acesso de influência. Entendeu? Ele conhece o caminho para te alcançar.
Então, você precisa desfazer o caminho espiritual. Juliana, aonde está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia está escrito que o inimigo está ao derredor e acompanha. Na Bíblia está escrito que as nossas lutas é contra eles. Na Bíblia está escrito que o sangue derramado na terra clama naquela terra. E que aquilo que eu faço, não importa onde eu vá, me é requerido. Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui algumas pessoas, para entender bem geograficamente falando, nós temos aqui algumas pessoas que estavam no Brasil, nasceu no Brasil e mudou de país. Aquele momento que você, principalmente se você se aliançou a essa entidade, ela alcança a autoridade para te acompanhar. Ela te acompanha. Acompanha perto? Não. Perto de você está os anjos, ao derredor. Qual que é a autoridade que ela tem? À medida que você peca, você deu autoridade para ela. Como ela vira aquele encosto que a Universal fala, vira um encosto. Aí aquele encosto começa a te perseguir. Ele pode fazer, ele pode atuar na sua região geográfica? Não, porque em cada região tem os espíritos específicos. Mas ele pode interferir na sua vida, à medida que você peca. Então, vamos pensar o seguinte. Às vezes você saiu da sua cidade, foi fazer negócio em outra cidade, a coisa começa a dar errado. Ele acompanhou. Como ele tem autoridade para agir na sua vida, ele começa a interferir e amarrar e acontecer situações, porque ele tem autoridade sobre a vida. Então, tem que ser retirada essa autoridade. Esse demônio precisa ficar para trás. Ele tem que sair, ele tem que parar de te acompanhar, porque ele não te pertence. Nenhum demônio nos pertence, porque nós somos de Deus. Mas quais que são literalmente os de autoridade que poderiam ter algum tipo de influência legal são os hereditários, os familiares. Porque aí ele acompanha o sangue. Aonde você for, ele identifica o cheiro do seu sangue. Mas o resto não tem que ter nada a ver com sua vida. O que eu faço com esses do sangue? Você também desfaz através da quebra de maldição. E não aceita ele mais na sua vida. Entendeu? Por isso que a gente precisa discernir. Agora eu estou falando com vocês sobre o conhecimento de Deus. Sobre conhecer a Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu começo a entender se aquilo que está acontecendo na minha vida foi Deus ou não foi Deus. Ei, Eloá! Minha seguidora fiel aí, ó, gente. Essa aí, ela tira o chapéu para ela. Então, gente, eu preciso começar a entender, a passar um pente fino na minha vida. Gente, esse pente fino eu passo todo dia. Todo dia antes de dormir, você sabe aquela oração que você faz antes de dormir? Todo dia antes de dormir, eu faço um flashback. Eu olho e falo, peraí, deixa eu ver se eu tive atuação maligna para eu não aceitar isso sobre a minha vida. Aconteceu, em vez de eu ficar aqui morrendo preocupada com alguma coisa, aconteceu alguma confusão, tive algum problema com a agenda, tive problema com a internet. Ah, não, vamos mudar de internet agora. Não, deixa eu entender, porque eu digo a internet, porque eu trabalho com a internet. Deixa eu entender o que está acontecendo. Em determinada hora do meu dia, Juliana Santos, no horário do almoço, é o melhor horário para você não me encontrar. Não esperar minha resposta, porque no horário de almoço da minha casa, a única coisa de acesso a outras pessoas que eu faço é a leitura de Provérbios com as minhas discípulas, mas o resto eu sou 100% mãe e 100% esposa. Eu estou ali pegando menino na escola, arrumando comida, levando menino para a escola, entende? Então, naquela dinâmica ali, às vezes para quem não sabe, eu tenho 4 filhos, então é um momento que eu estou concentrada. E aí eu conheço os meus filhos, eu conheço o meu marido, eu conheço o meu Deus. E aí eu olho para aquilo e falo assim, poxa, esse momento na hora do almoço foi bem puxado hoje. E aí eu começo a entender, peraí, foi bem puxado porque a carne falou alto? Foi bem puxado porque tinha influência maligna? Foi bem puxado porque o inimigo já estava causando confusão para atrapalhar a minha energia, a minha força para o que ia acontecer no restante do dia? Porque existe isso também.
Às vezes, você vai ter um grande desafio daqui a pouco, e aí vem uma confusão, uma bagunça que suga toda a sua energia, e na hora que você tem que enfrentar o desafio, ou a situação de decisão, ou sei lá o que pode ser, você não tem cabeça para discernir espiritualmente a coisa. E acaba levando na asa. Entende? Então, é importante você entender o mundo espiritual, porque, como eu disse para vocês, nós vamos morrer, a única coisa que fica é o espírito. Um outro detalhe, a Bíblia diz que Deus é espírito e que aquele que é de Deus discerne espiritualmente. Então, a gente tem que sair do âmbito do natural e do emocional. Você tem que parar de reagir de acordo com as suas emoções e parar de reagir de acordo com o que acontece no natural. Tem que parar. Voltando a conhecer a Deus, gente, a gente só tem meia hora. Voltando a conhecer a Deus. Quando eu sei quem Deus é, eu também entendo qual voz está falando na minha cabeça. Espera aí, é Deus falando ou é meu marido falando? É Deus falando ou é o meu cliente falando? É Deus falando ou sou eu falando? Porque a minha voz pode ser muito parecida com a voz de Deus. A voz do diabo pode ser muito parecida com a voz de Deus. A voz da minha mãe pode ser muito parecida com a voz de Deus. O que é que eu estou ouvindo? E aí eu volto a eu conheço ou não conheço a Deus? Eu conheço ou não conheço a Deus? Isso aqui que está acontecendo agora. Que aconteceu 10 minutos antes de você conseguir entrar na aula. Foi Deus ou foi o capeta? Júlio, mas como é que eu vou saber 10 minutos antes de eu entrar na aula? Foi Deus ou foi o capeta? Você preparou tudo para essa aula. Você entrou no grupo para participar dessa aula. O menino passou mal. Hoje meu filho passou mal. O menino passou mal. Você passou mal. A internet caiu. O fulano ligou. O pastor chamou. Gente, aí você fala assim, mas o pastor chamou, deve ser Deus. Não, gente. O que Deus quer que você faça? Outro dia eu estava conversando, estava orando, que eu discipulo algumas pastoras. E aí eu estava orando e falando, Jesus, que coisa estranha, né? Quando a gente está falando sobre não crente, não cristão, não é crente no sentido de crente evangélico, não. Crente é aquele que crê em Deus. Quando a gente está falando no sentido não crente, não cristão, a gente vê nitidamente, muito fácil ver a mão do capeta. Muito fácil. A pessoa está presa em um tanto de coisa. Capeta, aquele ali é capeta, aquele ali é capeta. É muito fácil. Quando a pessoa vem para Jesus, aí ela foi liberta, né? Ela foi liberta, aí você já começa a entender um pouquinho mais. Pô, isso aqui é a alma da pessoa, que pessoa orgulhosa. Olha que o orgulho, como é que o orgulho não age na vida dela. Aí você começa a colocar um pouquinho das questões emocionais também, tudo mais. E aí, quando a pessoa entra para o ministério, porque aí, enquanto a pessoa não vive de ministério, não vive ali 100% do ministério, então tem tantos fatores que o inimigo pode usar. Tem um tanto de fator. A pessoa trabalha secularmente, a pessoa tem lá seus sonhos e convicções de futuro, de finanças. Então, tem tantas coisas que o inimigo pode colocar o dedo. Mas quando a pessoa já é dedicada ao evangelho, quando a pessoa vive da obra, parece que tudo é Deus. Mas se tudo fosse Deus, ela estava morta. Ela já estava perfeita. Como é que você acha que o inimigo vai agir na vida dessa pessoa? Ela vai usar a crente para atrapalhar. Porque o ímpio não vai ouvir. Aquele que já está 100% ali emergido, ele não vai ficar ouvindo a confusão do fulano da ciclana. Ele não vai ficar ouvindo, por exemplo, se eu estou falando a nível pastoral, ele não vai ficar ouvindo a bagunça de membro de igreja. Ele não cai nessas coisas mais. Então, o inimigo ele precisa ir aperfeiçoando como é que ele vai atingir essa pessoa. Por isso que eu citei que o pastor ligou bem na hora. Deus te mandou fazer o curso e o pastor liga bem na hora. Meu Deus do céu, deve ser Deus me chamando, né? O pastor falando. Não, gente, o que Deus mandou você fazer? Não, Deus me mandou orar todo dia, 3 horas da manhã. A igreja foi lá e pôs
o evangelismo 3 horas da tarde. Aí a igreja foi lá e pôs o evangelismo 3 horas da tarde. Eu vou para o evangelismo. Não, o que Deus te mandou fazer? Entendeu? Ju, mas é evangelismo. Pois é, mas agora que você está 100% em Cristo, o inimigo não vai usar a festa da boate para você ir, porque você não vai para a festa da boate. Entende? Ele não vai usar a festa da boate. Ele vai usar o quê? Ele vai usar coisas espirituais, coisas que parecem. Não que o evangelismo não era de Deus, mas não era para você estar. Aí fica aquele chamado, aquela coisa, vai para o evangelismo, mas Deus te mandou fazer outra coisa. Deus te mandou ir fazer a visita. Deus estava esperando, aí você estava orando, Deus colocou em você o dom de cura. Deus colocou em você o dom de cura e falou assim, agora vai para os hospitais. Aí você fala, beleza, eu vou para os hospitais. É o horário de visita aqui na minha cidade, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde é o horário que você consegue visitar qualquer pessoa lá. Você consegue um nome qualquer, entra ali, vai nos quartos tudo. Beleza. Aí o Senhor já te mandou ir. Aí o que acontece? O seu trabalho abre alguma coisa que você tem que fazer 4 horas da tarde. Mas eu tenho que conquistar dinheiro, né, João? Mas o que o Senhor te mandou fazer? Aí a sua igreja pega e marca essa reunião de oração 4 horas da tarde. Mas eu sou a líder da intercessão. Pois é, mas o que Deus te mandou fazer? Você está entendendo? Por que você precisa conhecer o seu Deus? Agora me fala aqui, como é que essa pessoa que conhece Deus não se torna forte? Não se torna plena nas suas convicções? Como é que essa pessoa que conhece o seu Deus não vai fazer proeza, gente? Aí você vira e fala assim, o Senhor pega e vira para você e fala assim, filho, filha, muda de cidade. Muda de cidade. Aí você conhece a Deus. Você olha para as suas condições, você não tem nem aonde morar. Nem aonde morar. O Senhor está me mandando mudar de cidade. Aí o que você faz? Fica sentado esperando a porta abrir? É isso que você faz? Uma pessoa que não conhece a Deus, é isso que ela faz. Agora, aquele que conhece o seu Deus se torna forte, o que ele faz? Proezas. Ele muda de cidade. Deus mandou, estou mudando. Sim, Domingos, estou citando seu exemplo. Oh, é porque ele falou, como ele falou, eu estou falando aqui. Então é isso que ele pega e faz, porque ele conhece a Deus. Mas e isso e aquilo, com o que eu vou trabalhar, onde eu vou morar, papapá, mas o que Deus te mandou? A proeza vem, gente, o que é proeza? Vamos entender. Vou buscar no literal da tradução, dessa tradução que eu li, tá bom? É claro que, dependendo da tradução, muda um pouquinho a palavra, mas vamos desmembrar a palavra proeza aqui, gente. Vamos entender o significado. Proeza é uma peraltice, é uma coisa que ninguém fez, uma coisa que não se espera. Não necessariamente uma travessura, mas uma coisa inacreditável. É aquele negócio que você olha para a criança e fala assim, não acredito que essa criança nessa idade fez isso. Para quem aí já viu, tem filho pequeno ou lembra do seu filho pequeno. Você olha e fala assim, que é isso que essa criança está fazendo? Como que é possível? Esse cocôzinho de Jesus fazer isso. Isso é proeza. Uma coisa que você não é capaz, não está dentro da sua capacidade, não está dentro da lógica humana, mas de repente está você fazendo. Ou seja, de repente você é uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, mas como você ouviu a voz do Senhor, você conhece o seu Deus, de repente está lá você palestrando, dissertando e etc. Como se você fosse um erudito do assunto. Você fala, como que isso é possível? Na vida dessa pessoa, isso para ela seria proeza. Na minha vida, isso já não seria uma proeza, porque eu tenho habilidade para isso. Mas na vida de outra pessoa, isso pode ser uma proeza. Então, o que é uma proeza? É algo além da sua capacidade. Eu faço algo que eu não imaginaria fazendo. Então, quando eu conheço o meu Deus, eu me torno forte. O que é se tornar forte? Não é eu paro de choramingar, eu paro de sentir fraqueza física e emocional. Tá? Física e emocional.
Já aconteceu com você ficar falando, não dou conta mais, Jesus, não aguento mais isso, não aguento mais. Desculpa a vozinha, mas eu já fiz isso. Quando a gente vai falar que não aguenta mais, eu digo, Jesus, eu não aguento mais. Você não fala, Jesus, eu não aguento mais. Você fala, Jesus, eu não aguento mais. Quando você se torna forte, isso não é força. Isso não é força. Força é o quê? Pode mandar, Jesus, que eu tô quente. Seja o que for, vou destroçar esse negócio. Ninguém me para. Isso é força. Então, nós estamos falando de âmbito emocional. Aquele que conhece o seu Deus tem uma força. Não é que vai crescer músculo aqui, pá, de repente, agora eu vou para academia. Não é isso. É uma força interna, é uma força emocional que eu paro de olhar para a minha limitação e faço proeza. Porque eu sei porque sei que o meu Deus, eu sei porque sei que o meu Deus vai me honrar. Vai fazer alguma coisa acontecer. Vai fazer alguma coisa acontecer. Não quero nem saber, gente, o resto, não quero nem saber. Eu sei que eu conheço meu Deus, ele me chamou para isso, eu vou vivenciar isso. Não sei como é que vai arrumar horário, não sei mais nada. Mas eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Porque eu conheço meu Deus. Às vezes a gente pensa em peraltice, mas para como é que eu vou dizer? Para questões financeiras. Aí você fala, nossa, aquela pessoa foi tão ousada e arriscou e negociou, comprou e tal. Mas, gente, a proeza é sobre todas as áreas da nossa vida. Sobre todas as áreas. É você entender que a bênção de Deus está na sua vida e que o inimigo não pode te parar. Ele não pode. E aí você vai passar por aquela brecha. Vai passar por aquela brecha e vai fazer acontecer e pronto. Deus está comigo. Deus está comigo. E é simples assim. Eu falo isso sem vergonha nenhuma, porque, por exemplo, quando eu casei, antes de casar, meu marido eu conheci ele pela internet, gente. E ele nem veio no Brasil, eu fui lá na Itália. Passei pelo parênteses. Eu orei ao Senhor, recebi a bênção de Deus, tive um sonho, o Senhor usou uma profeta, fechei aquele negócio, falei, uau, é de Deus. Quando fechei, é de Deus, falei com ele, você vai vir? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou até aí, pronto. Foi isso que eu fiz. Peguei, comprei a passagem e fui até lá. Claro que eu usei todas as minhas meios de proteção, né? Eu estava indo para um país desconhecido, uma pessoa desconhecida e tudo mais. Fiz tudo direitinho, mas eu fui. Quando eu cheguei lá, me deparei com um cara que nem gostava de mim. Assim, não me amava, eu estava apaixonada, ele não. E eu falei, poxa, Deus falou comigo. Aí ele virou para mim e falou, o senhor usou um amigo lá, tudo num giro de 9 dias. Ele virou para mim e falou, beleza, eu namoro se você for ficar aqui. Se você for embora, a gente não namora, não. Eu falei, eu só fico se a gente casar. Você vai casar comigo? Ele falou, vou. Então pronto, a gente casa. Já tem a bênção de Deus. Foi sim. Ah, mas ele não me ama. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas... Gente, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem falou comigo. Eu sei quem falou comigo. E pronto, cheguei lá e vi um quadro completamente diferente. Você falou, mãe, tem certeza que foi Deus que falou com você? Sim, foi Deus que falou comigo. Então pronto. Fiz proeza, me fortaleci. Ah, minha emoção não foi lá embaixo. Não, foi, mas eu falei, ó, emoção, fica de lado aí, que agora eu vou ficar no propósito. Vou ficar no propósito. Eu recebi, sei quem falou comigo, conheço o meu Deus, então ele vai fazer alguma bagunça aqui. Alguma mexida Deus vai fazer. E ele fez. E ele fez. Virou-se uma grande proeza. Nossa proeza, ela vai, né, entre grande crise e não grande crise, mas com 13 anos de casado, 4 delícias maravilhosas, e sou muito feliz no meu casamento. Então, gente, eu falo com você o seguinte, se eu não conhecesse a Deus, eu estaria simplesmente ali presa no meu medo, na minha vitimização, esperando que o profeta liberasse a segunda, a terceira, a quarta palavra. Sei lá quantas palavras Deus precisa falar para te tirar do lugar, para fazer você acreditar nele. Quanta coisa mais Deus precisa fazer para você acreditar nele? Por isso que nós temos que
conhecer e continuar conhecendo a Deus. Então, quando você para o seu tempo para poder estar num curso, aonde você vai aprender de Deus, aonde você vai pegar essa Bíblia, a bendita palavra do Senhor, e aplicar na sua vida, aonde você vai entender quais princípios espirituais os seus antepassados quebraram, que você veio quebrando, mas que você pode alinhar. E aí você começa a vivenciar uma vida de fortalecimento e proezas. Fortalecimento e proezas. Não sobra espaço para o inimigo. Não sobra. Se você se entender como um ser espiritual, muito mais do que almático, muito mais do que carnal, o seu coração vai arder por este Deus vitorioso na sua vida. Presença manifesta. Quando eu falo sobre conhecer a Deus, eu falo sobre presença manifesta. É sobre você indo para um caminho, o Senhor te puxando e falando, opa, não é esse caminho não, volta para cá. Para você ter noção, gente, assim, eu estou há 26 anos com Jesus. Fiz agora em janeiro. São 26 anos com Jesus que eu tenho presença manifesta. A ponto do Senhor, eu falo isso assim, sem vergonha, a ponto do Senhor me avisar quando tinha necessidade, porque agora não tem necessidade de me avisar, quando ia vir minha menstruação. Você tem noção. Você fala assim, mas para que isso? Para eu não passar vergonha? Para eu ficar preparada? Entende? Para eu poder me organizar? Então, é presença manifesta. Estou falando uma coisa banal. Banal. Entende? Te avisar se o caminho que você vai passar vai acontecer um acidente, se você tem que atrasar ou não para o trabalho, se você tem que enxergar, gente, enxergar antes o que o inimigo está armando para o seu filho. Uma vez eu tive uma situação, eu parei com uma pessoa que eu estava orientando na batalha espiritual, na quebra de maldição, e essa pessoa estava com uma situação com o filho dela. E o filho dela estava sofrendo de influência da homossexualidade. Claro que dentro do curso a gente pode falar, nós vamos falar sobre essas distorções sexuais, que é interessante você saber, não só sobre essa inclinação homossexual, mas a inclinação para prostituição, para adultério e essas coisas. Mas no caso especificamente dessa mulher com este filho, ela chega para mim, conversa comigo e fala assim, Juliana, eu não sei quando começou. Eu orei para ser mãe. Esse filho veio orado, esse filho veio separado. Eu cuidei, eu ensinei as escrituras, eu fiz tudo. Tudo que uma boa mãe cristã poderia fazer. Mas ainda assim, hoje, eu me deparo com meu filho adolescente debaixo da influência da homossexualidade. Juliana, aonde foi que eu errei? E aí, eu peguei e falei, não sei, não te conhecia antes. Então, para o tempo que eu não te conhecia, eu não me responsabilizo, não sei. Mas vamos conversar. Posso, dentro da conversa, vamos achar aonde foi que você errou. Quer saber onde foi que você errou? Nós vamos encontrar. Mas deixa eu entender quando é que esse espírito tomou espaço na vida do seu filho. E aí eu pedi a ela, como eu não conhecia o filho, eu falei assim, me manda algumas fotos dessa criança ao longo da vida desse adolescente, ao longo da vida dele. Me mande. Orei a Jesus e falei, Senhor, me mostra. Às vezes o Senhor fala comigo através de foto. E aí ela me mandou uma chuva de fotos. Peguei ali as fotos e falei que foi na hora que eu olhei uma foto específica, o Espírito Santo falou assim, foi ali. Aí eu peguei e mostrei a foto para a menina, para a moça, e falei assim, quantos anos ele tinha aqui? Aí ela falou, tantos anos. Eu falei, o que aconteceu nessa época? Isso. Eu falei, pois é. Qual foi a sua atitude? Ela falou assim, eu agi como uma mãe. Eu não vi nada de diferente. Eu falei, foi ali. Foi ali que essa entidade pegou seu filho. Como? O que eu poderia ter feito? Vamos pensar, vamos tentar lembrar o que o Espírito Santo te falou na época. Você me contou o que aconteceu com ele na época. Agora, o que estava acontecendo com você na época? O que estava acontecendo? Quais foram os ambientes espirituais que você esteve? O que o Espírito Santo falou com você?
Aí ela foi meditando, isso. Eu falei, pois é, naquela hora ali, era a hora que você tinha que ter seu filho. Era nesse momento que o Senhor te chamou para te mostrar o que o inimigo estava armando para ele. E foi neste momento, no caso dela, que você esperou do seu marido e não fez o que o Senhor mandou você fazer. Quando nós não arrepender do pecado, né? Poxa, você jogou esse peso nela? Sim, a verdade liberta. A verdade liberta. Agora, vamos arrepender do pecado, vamos acertar? Vamos ver se hoje você veio para cá para ter esse entendimento. Então, é porque ainda dá tempo. Vamos ver o que o Senhor quer. O que ainda pode ser resgatado, o que ainda pode ser feito. Vamos fazer? Vamos parar de ficar sofrendo? Né? Eu chamo de síndrome de avestruz, aquilo que eu disse. Acontece uma situação, ao invés de lutar, você enfia a cabeça na terra, aí fica a bunda para cima e a cabeça lá na terra. Não resolveu nada, não escondeu nada. Então, vamos ver o que pode ser feito, vamos expulsar, vamos fazer o que tem que ser feito para resgatar essa criança, esse adolescente? Vamos fazer isso? Vamos, Juliana. Claro que dependendo, principalmente, em um determinado momento nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas sobre as questões sexuais, existem alguns caminhos que a volta não é impossível, não, mas são caminhos muito difíceis porque foram abertos desejos físicos. Vamos pensar o seguinte: se você nunca provou na sua vida um mousse de maracujá, eu gosto. Se você nunca provou na sua vida um mousse de maracujá, não tem como você ter desejo pelo mousse de maracujá. Não tem jeito. Mas se você já provou, e eu falar mousse de maracujá, e você gostar da fruta, vai te dar até gostinho na boca. Porque você já provou. Então, para algumas situações e algumas prisões, a luta na carne ela é muito maior. E o inimigo acaba se aproveitando disso. Então, existem ferramentas. Nós vamos aprender no curso essas ferramentas. O ótimo, o fantástico de Deus é que, para tudo, ele deixou nas Escrituras ferramentas de vitória. Ferramentas de vitória. Nosso Deus, ele não é carrasco a ponto de virar para você e falar não peque e não te dar ferramentas de vitória. O nosso Deus não é carrasco a ponto de falar sua luta não é contra a carne, contra sangue, é contra as hostes e não te fortalecer para vencer essas entidades. Tudo existe ferramenta que você vai descobrir, que eu vou te ensinar, que você vai aplicar na sua vida para que você possa diminuir a ação maligna e aumentar a ação divina na sua vida. Ai, Ju, por que eu não aprendo isso na igreja? Porque não dá tempo, meu anjo. Olha aqui, nós ficamos presos aqui em 3 versículos e já está chegando quase a 1h30. Não dá tempo. Eu não quero ser carrasco com seu líder espiritual. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, você tem que parar um tempo para poder aprender, para poder pegar essas coisas e colocar na sua vida e começar a aplicar. Gente, entendendo que essa autoridade, e por que eu quero falar dessa autoridade? Eu não sei se você vai seguir comigo no curso. Não sei se você vai continuar o curso. Alguns eu sei que vai continuar, mas nem todos eu sei se vai continuar. Independente de você continuar neste curso ou não, eu quero que você tenha entendimento da autoridade que está sobre a sua vida. Você não precisa comer o pão que o diabo amassou. Ju, o que é isso que você está falando? Deixa eu te contar aqui. Considerando que você veio para Cristo, e eu acredito que se você está gastando tempo aqui para um curso desse, você ama Jesus. O diabo, ele não vai gastar tempo tentando te desviar, porque ele sabe que ele não vai conseguir te desviar. É um caminho sem volta. Você entrou para Cristo, em Cristo você está. Ele não vai conseguir te desviar. Mas ele pode te deixar morno. Ele pode te deixar frustrado, decepcionado, envergonhado, preso no pecado, sem vivenciar o reino de Deus. Pense no capeta como um ser maléfico e que tem muito prazer na dor do outro, que tem muita satisfação em ver alguém sofrendo. E principalmente porque nós fomos feitos
O homem, a Bíblia diz lá em Coríntios, que o homem, sexo masculino, foi feito à glória de Deus. Pense que o sexo masculino não é mulher, não, né, gente? Mas o sexo masculino é a expressão da glória de Deus. Olhe diferente para o seu marido, viu? Ele é expressão da glória de Deus. Claro que não ele caído. Ele caído é um pi, mas ele regenerado em Cristo. Ele é a expressão. Seu filho é a expressão da glória de Deus. Nós, mulheres, somos a expressão da glória do homem. Nós saímos do homem, ok? O homem foi feito diretamente da terra e Deus. Nós somos feitos do homem e Deus. Nós somos a expressão da glória do homem. Por isso, homens, cuide muito bem das queridas das mulheres. Tem que cuidar muito bem, porque ela é a expressão de sua glória. E aí, o que acontece? Se eu sou tudo isso, a manifestação de glória, o que o diabo quer, ele, lembra lá do livro de Ezequiel, que fala quem era Satanás? Ele queria ser a expressão da glória de Deus. Na verdade, ele queria ser o próprio Deus. Ele queria ser a expressão da glória de Deus. Preste atenção. Jesus não morreu por Satanás. Satanás também errou. Jesus não morreu por Satanás. Jesus morreu por você. Isso me comove. Porque nós vemos, existe a terça parte dos anjos caídos e Jesus não morreu por eles. Erro por erro, os anjos também erraram. Os anjos também erraram. Mas Jesus morreu por você. Agora pensa que raiva que Satanás tem de você. Só de você ser de Jesus, você não precisa nem pregar o evangelho, não. Só de você ser de Jesus. Ele tem um ódio danado de você. Porque ele tem uma inveja, um ciúme, uma inveja horrenda que deve doer aquele corpo maléfico dele. Então, o que ele quer? Ele quer poder olhar para Deus e falar assim, você está vendo lá, deixa eu citar aqui, vou citar a Viviane, que é a Viviane, minha irmã gêmea ali, então posso falar, ela não briga comigo. Você está vendo lá a Viviane? Olha lá, viu? Está comendo pão que eu amassei. Você queria que ela fosse isso ali, ó. Olha lá. Rejeitar o nome de Jesus, tá bom, Vim? É isso, e ele se satisfaz nisso. A alegria dele. Sabe aquele homem mal amado que fala, se você não for meu, não minha, não vai ser de mais ninguém? Mais ou menos ele tem prazer nisso. Que coisa pequena, né? Satanás é desse jeito. Ele não vai conseguir te tirar do céu. Mas nesse espaço de tempo que você está aqui, ele pode te fazer perecer. E não comer a vitória que é em Cristo Jesus. Entende? Não ser estabelecido o reino de Deus dentro de você. E isso já é alegria para ele. Ele se satisfaz com isso. Ele se satisfaz quando você está lá com a síndrome de avestruz. Ele se satisfaz quando você não está ouvindo a voz de Deus. Ele se satisfaz quando você está embananado nas suas emoções, preso nos seus medos, atrasando seus processos. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade. Então, conhecereis, ela não é conheça agora, é conhecereis, vai conhecendo a verdade. Eu vou conhecendo, eu vou aprendendo, eu vou aplicando a verdade na minha vida. E me torno liberta de toda a opressão, de todo o peso. Às vezes, você está com a ferramenta para ser usada na sua mão, mas como você não sabe usar, você não usa. Por exemplo, eu estou com o Gatorade aqui na minha mão. Se eu não sei para que serve, e se eu não sei nem abrir essa tampinha, serve para nada. Pode ser Gatorade, mas não serve para nada. Você pode estar com a ferramenta na sua mão. Se você não sabe usar, não serve para nada. Não serve para nada. O povo que conhece seu Deus se torna forte e faz proeza. Eu quero que você abra o seu coração agora para conhecer a Deus. Independente de você vir junto comigo para esse curso ou não. Eu quero que você abra o seu coração e a sua mente agora.
Que você não deixe nunca mais, não se permita nunca mais comer o pão que o diabo amassou. Não se permita nunca mais, de se sentir sozinha, sozinho, derrotado. Não se permita nunca mais que a angústia, a depressão, a miséria, a doença ocupe a sua vida e o seu corpo. Não se permita nunca mais. Porque você conhece o seu Deus. Uma coisinha aqui, volta a atenção de volta para mim. Uma coisinha aqui, eu quero dizer para você. Deus não tem destruição para sua vida. Deus não tem dívida para sua vida. Deus não tem doença para sua vida. Deus não tem morte precoce para sua vida. Deus não tem solidão para sua vida. Separação na sua casa para sua vida. Deus não tem. Tudo isso é obra do capeta. O que Deus tem para sua vida. E aí tem uma lista enorme do que Deus não tem, tá bom? Estou remindo o tempo aqui. O que Deus tem para sua vida? Deixa eu te contar só a única confusão que é permitida no seu lar. A única confusão é sobre servir ou não servir a Deus. Que é quando Jesus fala que ele colocaria essa separação dentro de casa, entre os que servem e os que não servem. Ou seja, se o meu marido não serve a Deus, eu devo continuar servindo, não vou ser um com ele. Se meu filho não serve a Deus, eu vou continuar servindo, não vou ser um com ele. Se a minha mãe e meu pai não servem a Deus, eu vou continuar servindo, não vou ser um com ele nisso. Essa é a única separação permitida e posta por Deus. O restante, não. O fato de você, então, estar em Cristo não significa que você tem que vivenciar, porque ele não quer Cristo, o divórcio. Ou a separação, ou a briga, ou a toxicidade dentro do lar. Isso tudo já é obra do capeta. É uma questão sobre princípio de fé. É só sobre princípio de fé, não é nem sobre denominação. Briga de denominação já é o capeta. É sobre princípio de fé, você e Deus. Deus falou com você ou Deus não falou com você? Isso, sim, é a divisão posta por Deus dentro de uma casa. Tirando isso, não vejo Deus. Então, o que Deus tem para você? A Bíblia diz, o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Aí tem um outro versículo que diz o seguinte, o que é o reino de Deus, então? É gozo, paz e alegria. Isso é o reino de Deus. Então, você tem que viver uma vida de gozo, paz e alegria. Gozo tem a ver com situações externas. Gozo, situações externas. Paz é interno. Alegria é interno. Quando isso acontece, o reino de Deus está sendo estabelecido na sua vida. Estabelecido. Aí, a gente carrega o reino de Deus aonde a gente vai. Então, aonde eu chego, a luz tem que chegar. A unidade tem que chegar, a comunhão tem que chegar, a paz tem que chegar, a alegria tem que chegar. Aonde eu chego, as coisas florescem. Tem que florescer. A vida tem que vir. Aonde você vai. Então, quando você entende e aplica essas ferramentas, você começa a colocar na sua vida e na vida das outras pessoas, independente da sua condição ministerial. Isso é sobre você e Deus, não é sobre ministério. Não é sobre a denominação que você está indo, é sobre você e Deus. Você e Deus. Você carrega com você essa unção. Deixa eu te contar uma coisa. Aí a gente encerra. Eu quero um print de tela, tá, gente? Não sai sem me dar um print de tela. Deixa eu te contar uma coisa. Na igreja primitiva, existia os líderes da igreja primitiva. Vamos pensar aqui, os 12 apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, vocês vão ver isso, tá? Que os 12 apóstolos, Judas morreu.
ficou 11, e aí eles decidem, como o Senhor chamou 12 apóstolos, então os 12 apóstolos do Cordeiro, eles tiram a sorte para entrar um outro apóstolo, que, se não me engano, foi Matias, se não me engano, o nome dele era esse. E ele é contado entre os 12. Aí o que acontece? O que acontece naquele momento? Naquele momento, existiam os líderes da igreja. Os líderes do movimento chamado Caminho. O cristianismo, naquela época, se chamava Caminho. Era Pedro, Tiago e João. Esses três eram os líderes. Você reconhece Pedro, porque a igreja católica, dentro da história da igreja, se você um dia estudar, você vai ver, fala simplesmente de Pedro. Mas era um tripé. Pedro, como o líder principal, sim, ele era o líder principal, mas ele andava junto com os outros dois. Então, quando um discípulo, um outro apóstolo, ganhava um outro território, acontecia um evangelismo, aquela pessoa chamava os três, Pedro, Tiago e João, para poder vir e solidificar a igreja, trazer os fundamentos. O que acontece? Filipe, ele era um discípulo, ele era um discípulo. Filipe, ele não era Pedro, nem Tiago, nem João, e ele não era contado entre os 12. Mas a voz profética estava dentro dele. O cristianismo estava dentro dele. Não era sobre qual denominação ele estaria. Ele estava defendendo o cristianismo. Então, aonde ele foi, ele levou. O Filipe foi aquele que pregou em Samaria, depois ele corre, batiza o eunuco, depois ele é transladado para um outro lugar. Então, Filipe, independente de em qual denominação ele estava, ele conhecia a Deus. E se tornou o cara que evangelizou Samaria. Se tornou o cara, foram poucos relatos desse transladamento. Ele teve experiências com Deus que outros apóstolos não tiveram. Não tiveram. Mas porque ele conheceu a Deus, se tornou forte e fez proeza. Que o seu coração se abra para isso. Quero pedir vocês que não saiam do grupo. Eu vou colocar lá todas as informações. Existe um custo. As nossas aulas serão às terça-feiras, às 19 horas. Serão as nossas aulas. Isso para o Guerra Invisível nível 1. Agora, o Guerra Invisível tem alguns aqui que são nível 2 e nível 3. O nível 2 e 3, eu vou estar chamando vocês separadamente, mas o nível 1 será nesse horário. Ju, como é que eu faço para fazer o 2 e o 3? Você tem que ter feito um, né? É isso. E aí, nós vamos conversar separadamente. Então, não saia do grupo, porque eu vou colocar lá todas as informações que ainda ficarem faltando. Por favor, me deem um print de tela bem lindão. Quem puder abrir a câmera. Eu gosto das fotos do meu povo bonito. Olha ali. Aí a gente vai conhecendo o povo bonito, né? Daniele, prazer. Aí, que beleza, sorrindo, bem bonitão, bonitona. Aí, eu vou orar por vocês, tá bom? Obrigado, vou orar por vocês. Sintam-se amados pelo Senhor, que toda essa semente que eu coloquei no coração de vocês fique e produza fruto, independente de dar continuidade ou não. Conheça a Deus, se torne forte e faça proeza. Senhor, nós oramos. Eu te agradeço por aqueles que participaram, que conseguiram entrar, os que vão assistir depois. Te agradeço, Pai, por todas nós, por todos nós. Te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz. Viva e eficaz. Senhor Jesus, levanta um povo que te conhece. Levanta um povo que se torna forte. Levanta um povo que muda a condição da sua casa, da sua família, do seu bairro, da sua nação. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta a tua igreja. Eu te peço, Senhor, não somente por esses, mas por aqueles que hão de vir. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, fortalece o nosso espírito, abate a nossa carne, controla a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Essa aula está salva. Eu vou disponibilizar lá no grupo. Tá bom? Se quiser assistir de novo. Tchau, tchau.